O que eu estranhei é que de anteontem para ontem morreram 22 pessoas, muito abaixo da média de 63 pessoas que vinham morrendo por dia em São Paulo, né? Eu não sei se faltou alguém no feriado ali para fazer conta, só que o número foi assustadoramente mais baixo. Eu não sei se foi isso que motivou o Estado flexibilizar, mas enfim, o secretário entrevistado, o presidente estadual do PSDB, presidente Marco Vignoli. É um prazer falar com o senhor. E como é que vai ser feita essa abertura aqui no estado de São Paulo? Se o senhor puder explicar, seria legal. O Dória desapareceu, botou uma plaquinha lá, passa outro dia, porque hoje não vai dar. O vice-governador, que nos atendeu outro dia no lugar do Dória, desapareceu também. Eu tentei falar com ele, não consegui. Quero crer que estejam cansados aí no combate ao vírus, porque devem estar estafados, porque se eles estão estafados, a grande parte da população do Brasil também assim o está. Quando não está estafado, está morrendo de fome. Secretário, prazer falar com o senhor. Muito obrigado por nos atender no meio de um feriado. Difícil a gente falar com autoridade no meio de feriado, e eu gosto de gente que atende o povo, principalmente num momento como esse. Secretário, como é que o governo pretende abrir essa quarentena? De que forma vai ser essa palavra difícil de falar? Eu ainda não comi quiabo, porque eu como só no almoço, e eu não vou falar essa palavra, que é mais fácil você dizer abertura do que flexibilização. Secretário, bom dia, prazer falar com o senhor e obrigado por nos atender. Muito bom dia, Datena, um prazer falar com o senhor, falar no programa 90 Minutos. Nós estamos todos trabalhando aqui para poder, o mais rápido possível, voltar à normalidade. É evidente que a população sofre com tudo isso que acontece, com a pandemia que atingiu o mundo todo. Isso gera uma série de impactos e nós, desde o começo aqui de janeiro, trabalhando para poder seguir aí o que dizem os médicos especialistas e monitorando o avanço do coronavírus em todo o estado de São Paulo. O modelo que o governador deve anunciar amanhã, na próxima quarta-feira, é o de retorno gradual a partir do dia 11 de maio, né? Nós chamamos de quarentena heterogênea, ou seja, possibilitando que a nossa equipe de especialistas verifique as regiões do estado que tem uma característica diferente, né? E dentro disso, com um quadro de incidência do vírus, de disseminação do vírus, para poder fazer flexibilizações, e no paralelo a isso, a questão econômica, né? Vamos abrir gradualmente. Então, se inicia com um processo de comércio de rua, na sequência podem ser shopping centers, na sequência podem voltar às aulas, né? Tudo isso quem vai dizer para nós é essa equipe de infectologistas que está debruçada nesse trabalho, mas a partir do dia 11, o governador já anuncia amanhã, essa volta gradual para as pessoas começarem já um planejamento, já terem essa luz, né? É evidente que todos queremos voltar ao normal o mais rápido possível, Datena. Agora, toda a equipe vem acompanhando ao longo desse período os dados para que isso possa acontecer e vai fazer isso de forma muito responsável. Já deve ter um cronograma, como o senhor explicou. Seria melhor o senhor voltar a explicar esse cronograma, né? Mas é claro que isso tudo baseado nos resultados daquilo que acontecer durante a abertura. Abre um pouco mais aqui, morre mais gente ali, se estuda a cada dia como é que vai ser feita essa abertura, mas já há um cronograma definido. O senhor poderia adiantar, pelo menos, como é que seria, de uma forma mais explícita, esse cronograma de abertura? Bares que estão sofrendo muito com isso, restaurantes, enfim, as atividades, acho que atividades de lazer, não sei, e de cultura, não sei como é que seriam abertas. O senhor poderia ser mais específico, secretário? Sem dúvida. Nós estamos com a equipe formada, o que nós chamamos de equipe econômica da Terra, o doutor Henrique Meirelles, a secretária Patrícia Ellen, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, montando toda essa parte com os setores econômicos, né? Então,
quais vão ser as políticas para o comércio, quais vão ser as políticas para o setor de serviços, quais vão ser as políticas para o setor da indústria, né? No paralelo a isso, essa equipe de médicos, como você disse muito bem, acompanhando essa evolução, né? E o mais cedo possível, o que eles acompanham, né? A chegada do platô e a descendência controlada do vírus. E daí fazer essa reabertura, né? Os pontos que estão sendo estudados são justamente esses. Inicia pelo comércio de rua, segue depois para possibilidades de shopping centers, a utilização de máscaras como uma recomendação necessária para todos aqueles que utilizarem o comércio, o acompanhamento também nos setores de alimentação, ou seja, nos restaurantes ainda tendo com uma restrição um pouco maior por conta de aglomerações, e daí na sequência disso também o planejamento de volta às aulas. É isso que está sendo discutido, eu colocaria aí nessa ordem, né? Comércio de rua, shopping centers, comércio de alimentação, restaurantes, bares, padarias, ainda o atendimento presencial um pouco limitado, volta às aulas e procedimentos de uso de máscaras, distanciamento de pessoas em espaços públicos, seguindo nesse trâmite. Me diga uma coisa, secretário, a questão de que muita gente está reclamando também é essa seção de bares e restaurantes. Pequeno comércio que já vem sendo aberto aí na periferia, apesar do Dória insistir na quarentena, né? Mas bares, restaurantes, na Europa, por exemplo, estabelecimentos de até 800 metros vão ser reabertos. Alguns já foram, na Dinamarca e daí por diante. Essa perspectiva é a mesma que o governo de São Paulo pretende adotar? Nós estamos estudando esse modelo da Alemanha, justamente, que é a reabertura de lojas até 800 metros, né, com medidas rigorosas de higiene e distância de clientes. Ainda temos uma preocupação muito grande com o setor, seja na questão de regras mais rigorosas que vão ter que ter nesse momento, seja com questões aí de acompanhamento municipal da Atena. Os municípios devem ter os seus planos municipais. São José dos Campos, por exemplo, avançou num modelo agora em que ele coloca essas regras municipais por estabelecimento e dentro disso eles concedem lá um alvará para que possa funcionar com essas regras que a vigilância sanitária acompanha. Então, deve-se manter um acompanhamento muito próximo. Acho que as medidas tomadas na Europa são válidas aqui para estudo e quem vai nos dizer é o nosso centro médico se vai funcionar dessa forma. Por que, principalmente e no primeiro estágio, a abertura do comércio de rua? Entende-se que o comércio de rua ele tem, diferentemente do shopping center, que tem um ar acondicionado, né? O comércio de rua não. Como ele segue na rua, ele não tem o mesmo sistema fechado dos shopping centers. Então, eu estou diferenciando, falando do comércio de rua, entre comércio de rua e shopping centers que... Questão de saúde, é isso? Exatamente. Respeitando-se o distanciamento social. Exatamente. E nós estamos com toda a equipe debruçada para poder ver esses casos de exceção, né? Nós temos diferentes tipos de comércio, nós temos uma série de fundamentos ainda que nós estamos estudando, que vem sendo feito no mundo e aprofundando aqui. Eu não conheci o senhor, me parece um político jovem, eu estou vendo pela imagem aqui, e de cabeça aberta, não é? Tudo que a gente não precisava é ter o governador do maior estado da União batendo de frente com o presidente da República, que é a maior autoridade do país. O senhor não vê nesse processo, um processo já de aproximação das ideias do governador João Dória com as ideias do presidente da República, e todo mundo sai lucrando com isso? O senhor não vê que haveria um maior alívio, já há um maior alívio aí? A gente vai falar com o governador do Rio Grande do Sul, se ele puder, o Garrafa estava falando, já falamos com o Zema aqui. O Brasil só não precisa agora de uma crise política, né, no meio de um combate a um vírus comum. O senhor, como um político jovem e que já chega a presidente de um partido importante, não vê que isso alivia essa tensão política que o Brasil está vivendo com essa crise e vai facilitar para muita gente que já está morrendo de fome e muita gente que está com medo do vírus também? Não é melhor conviver dessa forma, secretário? Olha, Datena, a prática sempre foi muito focada
nessa questão do combate ao coronavírus, né? Desde do início aí do processo, essa equipe de infectologistas, o Dr. Davi Wipper é uma pessoa muito séria, muito correta, eu tenho convivido aqui com ele, e ele tem colocado de forma muito objetiva para nós os caminhos que devem ser seguidos aí com esse modelo de isolamento social. São Paulo tem, né, o epicentro dessa crise de coronavírus. Então é evidente que a nossa preocupação aqui, desde o primeiro momento, foi muito grande, né? Nós estamos acompanhando a sequência disso e dialogando de forma muito técnica para poder superar a crise do coronavírus, buscando distância aí dessa questão mais política, né? É hora de enfrentar essa pandemia, é hora de superar essa pandemia, e conseguir voltar o mais rápido possível para a normalidade. O que a gente acompanhou aí, pegando os exemplos lá da gripe espanhola, né, é que aonde se conseguiu fazer o enfrentamento, como a gente conseguiu fazer aqui em São Paulo, fazer o isolamento social de forma competente, a taxa de mortalidade foi muito mais baixa, né? E depois a recuperação econômica da mesma forma. Então esse foi o foco do governador João Dória. Isso aí é histórico. Isso é histórico. Está aqui num livro que eu estava lendo agora aqui há pouco. Aqui. Isso é histórico. Eram outras épocas, outros tempos, mas isso foi histórico. Quem fechou mais saiu melhor da economia. Mas é que era menos gente, havia muito menos gente no mundo. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, havia 2 bilhões de pessoas no mundo, não tinha essa velocidade de notícia que tem, não tinha essa velocidade de informação, mas isso aí foi o estudo científico feito depois da gripe espanhola. É que aqui ninguém aguenta mais, essa é a grande realidade. Ninguém aguenta mais, as pessoas não aguentam mais nem ouvir falar do coronavírus, nem de morte, e principalmente com a perspectiva de morrer de fome. Eu tenho a impressão que esse meio termo aí entre os políticos se acertando com o presidente da República, entre eles mesmos, acho que o Congresso tem que começar a andar e facilitar, ao invés de colocar casca de banana para o presidente da República. Acho que todos têm que ajudar. Do outro lado, o presidente da República pode flexibilizar em relação a alguns atos que ele toma e algumas críticas que ele faz a determinados políticos, e nesse termo de todo mundo remando para o mesmo lado, nós vamos combater um inimigo que até a gente ter a vacina, porque remédio toda hora ficam descobrindo um remédio e não está provado se o remédio funciona ou não, funciona em alguns locais, em outros locais não funciona, são remédios questionáveis até agora, porque se tivesse descoberto um remédio, o mundo inteiro já tinha adotado esse remédio e pronto, já estávamos a caminho da cura. Não é bem assim. Esse vírus só vai desaparecer das nossas vidas, né, quando for descoberta a vacina. Demora 1 ano no mínimo para ser descoberta a vacina, a não ser que algum estudo milagroso, já que tudo é feito de uma forma excepcional, é um bicho que a gente não conhece. Se descobrir a vacina, melhor ainda, mas vai ser a única forma segura da gente poder conviver. Então, já aprendendo a conviver com o vírus, enfrentando o risco de morte que o país deve enfrentar mesmo, né? É claro que essa abertura é muito importante, principalmente na maior economia do país, que eu acredito já deve estar sofrendo muito, secretário. Se aqui tudo é proporcional, se São Paulo é o estado mais rico da União, é onde deve ter gente sofrendo pra caramba, porque de uma hora para outra você para a engrenagem, e se a engrenagem não funciona, aí a coisa fica complicada. Mas acho que estamos caminhando para o consenso. E tomara que as coisas caminhem para o consenso, que é muito melhor. Hoje em dia não dá para dizer isso, né? O aperto de mão do que a mão fechada. Hoje temos o distanciamento social, mas a mão fechada significa luta, né? Briga. E quando um não quer, dois não brigam. Hoje não dá nem para dar a mão para as pessoas, que é proibido. Hoje não dá para abraçar. Mas tomara que esse vírus que separa, é a característica do vírus, isola as pessoas, tomara que esse vírus que separa una as pessoas para o bem comum da população, que mais a gente quer. Eu acho uma medida muito boa por parte do governo de São Paulo voltar
a abertura da economia paulatinamente vai voltar. E uma pergunta que não deveria ser feita ao senhor, mas esse vírus separa tanto que o Davi Uípe é meu médico há anos, sempre foi meu amigo há anos, salvou a minha mulher, me tirou dessa última situação, de várias situações que eu tive crise de saúde, inclusive essa crise cardíaca. Ele me recomendou o Calil, que salvou a minha vida com a sua equipe lá no Sírio-Libanês. Gozado, hein? Se eu dependesse do SUS, eu morreria. Agora o SUS, mal e porcamente, esse SUS que a gente mete tanto pau, é o que está ajudando mais do que as grandes economias mundiais, que alguns nem sistema de saúde público decente têm. Esse é o grande detalhe. Mas o Davi, que sempre foi meu amigo e meu médico, simplesmente não fala mais comigo, porque eu fiz uma pergunta para ele, se ele usou a cloroquina ou não usou, ele deu um sorrisinho, uma resposta ambígua, e depois o Bolsonaro usou isso, porque é um político, é um presidente, e ninguém chega a presidente de uma forma ingênua, e o Davi ficou numa situação ruim, porque logo depois, o Calil admitiu que usou a cloroquina e nunca mais o Davi falou comigo. Eu, como sempre gostei muito do Davi, sempre fui amigo do Davi, e sou muito grato a ele por ter conseguido salvar a minha esposa, sou muito grato a ele por isso. Quem não tem gratidão não tem caráter, mas eu confesso que eu já estou me enchendo o saco de ligar para o Davi e não vou ligar mais não. Né? A minha paciência já esgotou. Se ele não quer falar comigo, ele segue a vida dele, eu continuo muito grato a ele, mas também não vou ficar implorando para ter entrevista, ou pelo menos dizer um oi para o Davi Uípe. Eu fiz uma pergunta, como todo jornalista faz, né? E ele não respondeu, deixou a dúvida de se tinha usado ou não a hidroxicloroquina. Isso foi usado politicamente, mas isso é problema dele e de quem usou politicamente, não é meu. Eu estou na função de perguntar. Eu perguntei há 2 semanas atrás se o presidente da República ia dar um golpe. Ninguém teve coragem de perguntar isso ao presidente da República. Ele até me respondeu: ô Datena, você acha que quem vai dar o golpe fala? Agora está todo mundo falando em golpe. Agora tem até alguém que arrisque a perguntar isso para ele. Eu faço perguntas às pessoas, às vezes as pessoas não gostam, e tem pessoas que respondem e entendem o que o jornalista está perguntando. O Davi parece que não entendeu o que eu perguntei para ele. Se ele não quer mais amizade comigo, ele que toque a vida dele, mas que ele saiba que eu sempre serei grato a ele ter conseguido salvar a minha mulher e me atender muito bem, me tirar de posições difíceis. Isso eu sou grato a ele, mas também eu não ligo nunca mais para ele. A última tentativa que eu fiz de uma mensagem foi hoje, mas foi a última. Não vou ficar implorando entrevista para ninguém, porque não faz parte da minha vida. É um bom cara? É um cientista? É um bom médico? Mas também não vou ficar atrás do cara que não quer falar comigo. Secretário, gostei mesmo de conversar com o senhor. Achei que o senhor tem uma mente aberta e nós precisamos de políticos com mente aberta para fazer funcionar a engrenagem do país contra mobilizar. Eu não quero dizer exército, porque vão falar que eu sou golpista, mas mobilizar as nossas forças todas contra esse vírus. E eu acho que é dessa forma que o senhor pensa, é uma forma moderna, e que Deus salve a humanidade e principalmente cuide de nós brasileiros, cujo povo é um povo honesto, decente, trabalhador, e apesar do Brasil ser o país mais rico do mundo em tudo que você pode imaginar, inclusive em termos de futuro, o maior bem que nós temos é o povo, né, secretário? Foi um prazer conversar com o senhor, viu, secretário? Sem dúvida, o prazer foi meu, Datena. A gente que acompanha o seu trabalho diário de luta, quero cumprimentar e parabenizar, colocar aqui sempre à disposição. Estamos aqui todos focados em superar essa epidemia e poder fazer com que São Paulo volte à normalidade e ajude o nosso país a voltar a crescer. Posso fazer uma única pergunta? Claro, a última? Claro. Essa pergunta seria a seguinte: há probabilidade, se os números mostrarem que isso é possível, dessa abertura, ao invés de ser no dia 11, começar paulatinamente antes do dia 11 de maio ou não? Datena, a equipe acompanha diariamente.
quero dizer que é muito improvável que volte antes de 11 de maio, né? Muito improvável. Mas, evidentemente, que acompanhando, e se tiver uma queda, nós fazemos aqui toda a reavaliação. Mas é improvável. Olha, gostei mesmo, foi o papo mais animador que nós tivemos no último tempo. E gostei do senhor, não conheci o senhor, foi um prazer conhecê-lo através da imagem que eu estou vendo aqui no tubo e gostei realmente de bater esse papo com o senhor. Um abraço grande. A gente precisa de político jovem, de político com novas mentalidades, de político como o senhor, para que o país melhore. Tá bom, secretário? Muito obrigado, Datena, o prazer é meu, sempre à disposição.